E para falar ao vivo sobre o ataque israelense a alvos no Irã na madrugada desta sexta-feira e a retaliação iraniana com drones e mísseis, eu recebo aqui no estúdio do A Crítica Notícia, Ludolf Waldmann. Muito obrigada, cientista político, especialista, doutor em ciência política, relações internacionais, para trazer esse assunto de momento. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite para você. Boa noite, Giovana. Um prazer estar aqui com você e conversar um pouco sobre isso. A gente começa falando, Ludolf, sobre o impacto imediato, né? A gente está vendo a todo momento acontecer a retaliação, as contrapartidas, as ofensivas seguem acontecendo por parte das duas nações. Qual o impacto imediato, globalmente falando, uma instabilidade internacional, econômica, política, o que temos a partir de agora? Bom, em termos de segurança internacional, a tendência é um agravamento das tensões que a gente tem. É preciso entender, né, que, apesar da retórica bastante agressiva de ambos os lados, é um jogo de aparências. Né? Nenhum atacou o outro com todas as suas forças. Faz parte da diplomacia, é um jogo de força para mostrar uma posição de força. É claro, é um jogo muito delicado, né? E um pequeno erro pode desencadear, né, um conflito muito sério no Oriente Médio. A gente sabe que é uma região, né, marcada historicamente por essa instabilidade, então é um risco significativo. Né? Na perspectiva da economia internacional, certamente, né, vai mexer nos preços do petróleo. Né? A gente sabe que o Irã, né, é um país produtor significativo e controla, né, o Estreito de Hormuz, onde passa grande parte dos petroleiros, né, do tráfego marítimo desse material. Então, certamente a gente vai ter um efeito imediato nesse sentido. Perfeito. Agora falando, Ludolf, sobre a posição de Israel. O premier Benjamin Netanyahu fala sobre um ataque preventivo, né? Ele alegou, de fato, um ataque preventivo ali justamente direcionado a essa força nuclear do Irã. Existe, de fato, essa ameaça iminente? O que acontece ali por parte do governo iraniano que traz essa questão da força militar, força nuclear e que respaldou, né, esse ataque? Bom, não é bem a palavra respaldar, mas é a alegação de fato que Israel faz para fazer essa ofensiva contra o Irã. O que tem ali por parte de ameaça de fato do Irã? Perfeito. Bom, o Irã ele tem procurado desenvolver um programa de energia nuclear, né, oficialmente a gente sabe nesse sentido, mas que, né, é denunciado frequentemente sendo feito para criar potencial bélico, né, nesse sentido. Há muitas negociações, já há muitos anos, né, envolvendo Irã, Estados Unidos, a própria Rússia, né, com uma certa influência no jogo, para tentar regular, né, e controlar, impedir que esse programa nuclear iraniano produza armamento nuclear. O problema é que esse é um jogo e um equilíbrio complicado. Né? O próprio Israel, né, tem, ainda que não oficialmente, né, não declaradamente, armamento nuclear. Então a gente cria um certo impasse, né, porque ambos os países se sentem extremamente ameaçados uns com os outros. Tem o Irã uma retórica bastante agressiva perante Israel, e Israel, do Netanyahu, tem tomado uma posição bastante agressiva com os seus países vizinhos no Oriente Médio. Né? A gente sabe muito bem todo o problema da guerra em Gaza e toda a devastação que está sendo produzida. Né? Então, é uma mútua ameaça. Né? Até que ponto talvez seria uma ameaça existencial para cada um dos estados, é difícil a gente conseguir medir efetivamente. Né? Mas existe uma retórica de violência muito grande, né, nesse sentido. E há uma escalada de ataques, né? A gente viu que até o momento, pelo menos até a gente entrar ao vivo aqui no jornal, 2 ofensivas por parte do Irã, que tem aí uma série de mísseis ainda, milhares de mísseis para serem lançados, enfim. A gente viu o posicionamento do presidente do Irã falando sobre um ataque nada mediano, né? Vai existir uma ofensiva de fato, vai talvez escalonar. É exagerado a gente falar de uma terceira guerra mundial, Ludolf? Bom, eu acho que neste momento é um pouco exagerado. Né? Ambos estão provocando um ao outro, ambos estão mostrando uma posição de força. A gente tem que entender, né,
que Israel fez um ataque que, apesar de toda a publicidade, foi um ataque relativamente limitado, né? E, no caso iraniano, a resposta também foi um pouco limitada. É importante lembrar que o Irã mandou uma quantidade significativa de mísseis, de armamento de drones, né, suicidas, mas sabendo que Israel ia bater a maior parte, né? O Israel tem aquele sistema do Dome de Ferro, um sistema defensivo que blinda o país praticamente, né, contra essa ação. Então, ambos sabiam que o dano ia ser limitado. A retórica ainda está muito violenta, né, mas faz parte do jogo. Medir forças. Para ambos é interessante manter essa retórica, né, porque no jogo de medir forças, né, você quer que o outro recue, não você. No caso do Irã, eu imagino que, até porque o país está muito desgastado, né, dado os reveses que tem tomado seguidamente, né, tanto em relação à sua rede de aliados no Oriente Médio, que entraram em conflito, né, lutaram com Israel e foram, em grande medida, derrotados, e do lado israelense também, né. O Netanyahu é um primeiro-ministro que hoje, né, ele está enfraquecido internamente, e a retórica de guerra fortalece a posição dele. Então, também não vejo ele recuando, não só por motivos de política externa, mas também de política interna, né? Ele precisa de um conflito para conseguir manter a maioria no parlamento. E, Ludolf, o presidente dos Estados Unidos se pronunciou, Donald Trump, que tem aí um posicionamento muito forte, né? Tem a questão aliada ali a Israel, mas ele condenou os ataques. É claro que o conflito, de forma geral, é condenável, mas em que momento os Estados Unidos entra nesse conflito, né? Em que posição os Estados Unidos se coloca a partir dessa condenação de Donald Trump? Pois bem, o alinhamento dos Estados Unidos junto a Israel, né? Os Estados Unidos são os grandes fornecedores de armamento, equipamento, tecnologia, né, combustível. Então, é difícil a gente pensar, inclusive, que o ataque foi feito sem alguma anuência americana. Isso não quer dizer que, né, foi coordenado pelos norte-americanos para fazer, né, o dano e etc. Nesse sentido, eu acho que há os atores, né, se movendo. O Trump tem muito interesse nesse conflito, né, nessa tensão, uma vez que ele estava num impasse em relação à negociação sobre o programa nuclear iraniano, né, e nesse sentido o ataque é um elemento novo, né, tanto para forçar as negociações, como também para dar mais força para a posição americana, né, porque se tem um ator, né, que consegue influenciar de maneira extremamente decisiva a forma como Israel se comporta, dada a dependência israelense aos Estados Unidos, é os Estados Unidos, né? E o Trump, ele é um ator fundamental nesse sistema. Agora, Ludolf, se encaminhando para o nosso fim, eu encerro perguntando de você sobre negociações, né? A gente tem um vislumbre próximo, ou esses ataques eles vão permanecer? Pelo menos a gente viu ali os dois se pronunciando, o presidente de Israel e também do Irã se pronunciando de que esses ataques vão seguir até que alguém baixe a guarda ou que haja um cessar-fogo. Há a perspectiva, nesse momento, de negociações? Bom, o cenário eu entendo que é um pouco imprevisível, né? Porque estão medindo forças para ver quem que vai levar melhor nesse jogo, né? E, por enquanto, nenhum dos dois mostra sinais de que vai recuar. Então, pode ser que o jogo dure um pouquinho mais, mas a tendência é que não escalone. Claro, de novo, né? É um equilíbrio muito perigoso que se faz, né? Um cálculo muito arriscado, né? Um ataque que seja visto como excessivo, uma ameaça mais forte, pode desencadear um conflito maior. Mas até o momento eu acho que a gente está nas ameaças armadas, né? Você ameaça o outro e espera que recue. Eu acredito que pode durar mais alguns dias, talvez algumas semanas, mas a tendência é achar um acordo. Ludolf Waldmann, cientista político, doutor. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.